Oi pessoal, eu hoje quero começar a falar sobre o sangue de Jesus. Começar porque é um assunto um pouco extenso, então eu vou fazer assim, o 1, o 2, o 3, eu não sei quando o Espírito Santo disser que tá bom, assim o que eu tiver compartilhado, né? Então, esses vídeos que eu tenho feito é para compartilhar aquele entendimento que eu tenho recebido, a revelação que eu tenho recebido de assuntos comuns, né? Nós ouvimos tanto falar sobre o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue tem poder, e eu gostaria de colocar assim, em primeiro lugar, o princípio, o porquê do sangue de Jesus, né? O porquê que ele precisou ser derramado. Então, a Bíblia ela começa com o livro de Gênesis e vai até Apocalipse. Então, para quem não sabe, de Gênesis até o último livro das profecias é o Velho Testamento, né? E aí depois do Evangelho de Mateus até Apocalipse é o Novo Testamento. E esse Novo Testamento começa com a vinda de Jesus. E antes de Jesus ter vindo à Terra, então era o Velho Testamento. Então, o Novo Testamento, já o livro de Gênesis, fala do sangue de Jesus. Ele não começou a ser falado só quando Jesus apareceu e quando foi à cruz e derramou o sangue dele, né? Mas o sangue de Jesus é o assunto central da Bíblia, porque é o centro da salvação e o centro do cristianismo. Sem o sangue de Jesus não existiria cristianismo, né? Não existiria um povo de Deus, não existiria também o povo de Israel, que compôs o povo que recebeu as revelações e do sangue, inclusive, né? Que fez o povo que Deus chamou para trazer os sacrifícios e tudo mais, aquilo que a Bíblia chama de a sombra, são as sombras, né? O Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento. E no Novo Testamento, então, veio a manifestação, a clareza daquilo tudo que estava falado por sombras no Velho Testamento. Então, o sangue de Jesus já começou, o entendimento começou logo no primeiro, segundo capítulo da Bíblia, no livro de Gênesis, que foi com a queda do pecado, a queda do homem, aliás, não do pecado, né? Quando Deus colocou o homem no Jardim do Éden, ele tinha uma comunhão, uma inseparável de Deus, quer dizer, não existia separação de Deus. O Espírito de Deus, a glória de Deus estava com o homem e com a mulher, naturalmente, o tempo todo. Aí depois, quando o homem pecou, se rebelou contra a ordem de Deus, e o pecado, a raiz principal, nós não vamos falar tanto, né, dessa questão, mas o principal do pecado foi a rebelião contra aquilo que Deus tinha ordenado que fosse feito, né, no Jardim do Éden. Então, quando o homem toma a decisão de viver independente de Deus, não mais viver naquela obediência ou dependência, duas coisas bem que estão entrelaçadas uma na outra, né? E aconteceu a queda. E o que aconteceu depois da queda? Aquele relacionamento, porque Deus tinha falado que o dia que isso acontecesse, eles iriam morrer, né? E Satanás, através da serpente, conseguiu convencer que não era bem assim, que eles não iam morrer. E realmente eles morreram no espírito e o corpo ficou vivo por um tempo. Deus prescreve assim um tempo de vida no corpo, né, para que o homem encontre de novo esse relacionamento com ele. Prescreve um tempo de arrependimento. E aí depois de um tempo o corpo também morre, né? Aliás, depois de uma certa idade nós já começamos a morrer quando começamos a perder células. Algumas vezes são órgãos que morrem, que ficam debilitados, mas esse processo de morte já começa numa certa idade. Não é só o dia que definitivamente morre, né? Mas houve uma separação do espírito
do homem com o Espírito de Deus. E depois dessa separação, né, no momento do ocorrido, Deus já sabia do que tinha acontecido. Mesmo assim, Deus vem no encontro marcado que ele tinha com Adão e a Eva, de passear, de conversar com eles, né? Tinha um momento essa comunhão era sempre, mas tinha um momento que Deus vinha, conversava com Adão, eles passeavam no jardim, eles passeavam com Deus, conversavam, não existia separação. No momento do pecado, houve uma separação, o homem fugiu de Deus. Deus manteve o encontro, veio, e quando ele chega, o Adão já estava escondido, né? Já tinha pernas para que te quero, ele e a Eva já tinham se escondido. E aí Deus começa então o processo, né, de chamar o Adão de volta, de arrependimento, porque é mais ou menos assim, a gente pode comparar com o positivo e o negativo, eles nunca se encontram, e por causa dessa separação entrou o medo no coração de Adão, ele já não tinha mais liberdade com Deus, e quando Deus pergunta, quando começa esse processo assim de Deus trazer o Adão para perto dele, porque Deus podia ter ficado lá no lugar dele, né? Já sabia o que tinha acontecido, pensou, pronto, acabou, não tem mais como eu me encontrar com Adão, mas Deus já tinha o plano certo, ele já tinha disponibilizado esse cordeiro, o derramamento de sangue, né? Então ele já veio com uma solução para Adão. Aí quando ele chega, ele pergunta, Adão, onde é que você está? E nós podemos ver que esse é o processo onde Deus chamando Adão ao arrependimento, porque Deus sabia onde ele estava, né? Mas ele queria que Adão pensasse, que Adão refletisse, que o Adão respondesse. E ele disse a primeira pergunta, Adão, onde está você? E o Adão então respondeu, eu me escondia, né? Eu percebi que estava nu. Como é que de uma hora para outra ele percebe que estava nu? Eu quero dar aqui um exemplo, né? Se a gente tentar olhar uma lâmpada de 100 watts, ou pode até ser um pouco menos, e tentar ler ali na lâmpada quantos watts tem, se ela estiver acesa, a gente não consegue. É parecido, muito idêntico assim à glória de Deus, é uma luz que circuncidava Adão, né? E quando ele estava então com essa glória, ele não percebia o corpo, não percebia que estava nu, porque ele estava revestido dessa glória. Então o que acontece? Quando a gente apaga a lâmpada e se olhar para ela, vai ver tudo que tem dentro, né? Aqueles fiozinhos, aquelas coisinhas, a gente pode ver, se ela não for pintada de branco, mas pode ver tudo que tem dentro, mas acesa não. Mas enfim, Adão então, percebendo que estava nu, que já sentiu medo, sentiu vergonha e se escondeu de Deus. E Deus insiste mais um pouco e pergunta, vai insistindo, e Adão, mas o que houve, o que aconteceu? E aí ele fala, né? Começou como começa com todos nós. Começou colocando a culpa na mulher e deu um monte de desculpas ali, chegou a culpar Deus, dizendo, a mulher aquela que tu me deste, eu não tinha nem pedido nem nada, mas enfim, quando chega no fim desse diálogo, Adão então sai do lugar, porque ele já havia confessado, ele já havia reconhecido, né? Então Deus mata, ali mesmo no Jardim do Éden acontece a primeira morte, Deus mata um cordeiro para cobrir Adão, né? Ele precisou matar esse cordeiro e aconteceu ali o primeiro derramamento de sangue para poder cobrir o Adão. Então o sangue, ele tem esse significado, ele cobre os nossos pecados, ele nos cobre diante de Deus. E então quando Deus cobre Adão, ali começou a comunhão, não ficou mais a mesma, né? O espírito do Adão tinha, mas através desse sangue, desse substituto pelo sangue de Jesus, voltou então a comunhão, não mais do mesmo jeito, né? Mas o homem começou a regeneração total do espírito do homem com Deus, com o Espírito de Deus acontece com a vinda, com a manifestação de Jesus. Aí nós passamos então a receber o Espírito Santo e passamos a ter um espírito regenerado, aquele espírito que estava morto, entra a vida nele de novo através do arrependimento
e esse espírito então é regenerado com Deus. É feita uma nova ignição, né? E Adão, então, podemos ver daí também, logo depois, ainda no capítulo de Gênesis, por isso é muito importante nós entendermos o princípio do sangue antes de falarmos de outras facetas. No capítulo 4 de Gênesis, aconteceu ali duas pessoas, né, que foi Abel e Caim, que os dois trouxeram um sacrifício para Deus, né? E a Bíblia diz que Deus se agrada do sacrifício de um e não se agradou do sacrifício do outro. Por quê? Porque Abel, ele ofereceu um cordeiro para Deus, e Caim ofereceu uma primícia também, um negócio bom, né? Foi os primeiros frutos do campo, que ele era agricultor e Adão era pastor de ovelhas. Mas a questão não foi por causa da profissão, porque cada um trouxe aquilo que era da sua profissão. Só que Abel, Deus se agradou, porque com isso o Abel estava dando algo para Deus, mas reconhecendo que ele precisava desse cordeiro, né? Que ele precisava, ele sabia. A informação naquela época não era por os tipos de comunicação que nós temos hoje, ela era de boca a boca. Os pais contavam para os filhos, e Adão e a Eva certamente contaram para eles tudo o que aconteceu no paraíso, porque que nesse momento eles estavam fora do paraíso, e eles sabiam que precisaram, né, do sangue desse cordeiro para ter esse relacionamento de novo com Deus. Então, a Bíblia fala mais sobre Abel, fala mais em Hebreus, fala em outros livros, mas aí nós podemos entender o porquê de que Deus se agradou do pecado, do sacrifício de Abel, e não se agradou porque o Caim está dando algo para Deus, como eu tenho algo para dar para Deus, né? Deus está precisando, eu vou dar alguma coisa para Deus. E no sacrifício de Abel ele entende quem o necessitado sou eu. Eu preciso desse agrado, eu preciso desse sangue, né? Com isso Abel já está confessando o pecado dele também, ele já está tendo ali um reconhecimento. A Bíblia no livro nesse capítulo que eu estou me referindo, em Gênesis, não fala de tudo isso. É preciso a gente ver ela inteira para entender o porquê que Deus se agrada do sacrifício de Abel e não o sacrifício de Caim. O que resultou numa inveja, né? O coração de Caim ficou com inveja disso e planejou e acabou matando Abel, e esse foi o motivo desse primeiro crime também que acontece na Bíblia, né? A gente vê tanta morte por aí, mas já logo depois do pecado, já as primeiras pessoas que começaram a viver nesse mundo, já o ódio, a inveja, quer dizer, o coração não muda, é o mesmo, as pessoas, nós continuamos os mesmos, né? As épocas mudam e tudo, mas o nosso interior e relacionamento e tudo mais continua o mesmo. Ainda quero compartilhar com vocês um versículo que está no livro de Hebreus, isso agora já no Novo Testamento. O livro de Hebreus, minha Bíblia, o livro de Hebreus, ele fala bastante sobre essa questão do sangue, do sacerdócio. E no livro de Hebreus está escrito no capítulo 10, do versículo 5, começa dizendo assim: por isso, ao entrar no mundo, falando de Jesus, né, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Jesus falando: não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus fez muitas obras, muitas coisas, curou enfermos, muitas e muitas obras, mas ele veio para cumprir esse mandamento principal, essa regeneração. Ele recebeu esse corpo de Deus, né, que Deus deu para ele, esse corpo, porque Jesus não passou a existir no momento que ele recebeu um corpo, ele já era, a Bíblia diz que ele era antes do princípio, né? Ele é o começo,
o meio e o fim de todas as coisas, é o caminho, a verdade e a vida, quer dizer, Jesus é tudo. E o livro de João começa dizendo que ele era o Verbo, e o Verbo já estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, quando houve esses 4.000 anos depois do primeiro homem, né, esses 4.000 anos e 2 para trás de nós, no caso foi uma manifestação desse Cristo encarnado que se tornou carne, recebeu esse corpo, mas ele já existia, já antes da fundação do mundo, já tinha sido dado para o homem. Então, quando ele veio, né, se tornou homem, recebeu esse corpo para oferecer de novo esse corpo a Deus e cumprir, pagar nossa dívida. Com o pecado nós contraímos uma dívida enorme. É outra linguagem, né, que a Bíblia usa para nos mostrar o nosso relacionamento de pecado, em forma de usando a dívida, né? Então, um exemplo assim, nós temos hoje no mercado o código de barras. Quando nós olhamos o código de barras de um produto que custa, por exemplo, R$10, nós não conseguimos decifrar de um produto que custe, por exemplo, R$100. Olhando assim é igual, né? Compara um e com o outro, só que quando passa no caixa, e o caixa vai identificar ali o valor desse produto e o valor daquele produto. Assim é o nosso pecado. Nós não sabemos o preço, o certo, a nossa dívida, o certo, né? Até mesmo nós que olhamos assim só para a aparência, mas Deus sabe. Então, quando passa no leitor de Deus, cada um tem uma dívida enorme e só o que a gente sabe é que ela é impagável. E Jesus, então, pagou o preço, pagou com o sangue dele, né? É um aspecto bem que a Bíblia fala dessa linguagem, que podemos entender que o sangue, ele é o Redentor é aquele que paga uma dívida de um outro por completo, não é assim uma taxa de Redentor, né? Uma taxa de redenção, o Redentor precisa cobrir toda a dívida. Então, por isso que nas cartas de João, ele fala, né, que todos os pecados de todo mundo estão cobertos. Isso quer dizer que não está todo mundo automaticamente de bem com Deus. No próximo vídeo, no próximo vídeo, aliás, eu quero falar um pouco sobre a aplicação do sangue de Jesus na nossa vida. Por hoje é isso. Me acompanhe que vai continuar. Amém?